A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, do Senhor Jesus Cristo, seja abundante na sua vida, que você encontre-se neste momento bem e que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos trazer uma pequena reflexão no texto de Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler do 8 até o versículo 11, e tem como uma palavra-chave fidelidade, ser fiel. Ser fiel. Vivemos em uma sociedade em que está se acostumando a desprezar esta palavra, fidelidade, compromisso, tribulação. Fidelidade, tribulação, ser fiel são palavras-chave para aqueles que têm um compromisso com Deus, com a sua família, e consigo mesmo e com a sociedade. Em tudo que nós fazemos na vida requer da nossa parte compromisso, fidelidade. E sabemos que todas essas coisas andam de mãos dadas com muitas provações que nós chamamos de tribulação também. Então, em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, a palavra nos diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E no versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerás o dano da segunda morte. Uma promessa do Senhor. Aqueles que se mantêm fiel, ser fiel, se manter fiel. É uma luta diária, é uma busca eterna enquanto aqui na terra nós estivermos vivendo. Sabemos que os dias atuais conspiram para que as pessoas deixem de praticar essa fidelidade. Talvez você que ao se debruçar sobre um texto desse, você possa nem acreditar mais. Aqui nós podemos ver no capítulo 9, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. No versículo 8, o que antecede esse versículo, o Senhor se apresenta ao anjo da igreja, que todos nós sabemos que é o pastor, o líder espiritual que tem a responsabilidade de estar diante do povo, trazendo uma palavra de norte, de orientação, para que estejamos sempre sendo guiados por Deus. Deus usa homens, pessoas que buscam entender e viver aquilo que a Bíblia diz, orienta para que vivamos em paz. Então, ele se apresenta ao pastor dizendo: eu sou o primeiro e o último, que fui morto e reviveu. Ele está dizendo: eu sou Jesus. Eu sou aquele que é desde o princípio, aquele que morreu, ou seja, pagou um preço de resgate por nós, para que nós tenhamos uma viva esperança de um dia nos encontrarmos no céu. E no versículo 9, o Senhor traz para todos nós uma palavra que traz uma certa preocupação, mas o Senhor é aquele que mostra
a situação na qual nós nos encontramos, na qual nós vamos passar se ficarmos firmes. Eles conhecem as tuas tribulações. O Senhor é um Deus que conhece as nossas lutas diárias. Conhece a tua, a minha, as nossas tribulações, as nossas dificuldades, as nossas delimitações humanas. E Ele aqui traz o antagonismo. Sim, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Ele sabe que nós somos fracos, somos pobres, conhece a nossa fraqueza, mas Ele reconhece que nós somos ricos. Ricos em quê? E o texto vai estar falando. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, porém são sinagogas de Satanás. E nos nossos dias atuais, muitas pessoas querem voltar nos rudimentos do judaísmo, judaizantes. Aqui não vem ao caso, porque eu particularmente acredito que são pessoas que querem levar a vida de qualquer jeito, disseminando mentira para aqueles que querem ser enganados, porque a Bíblia tem livre acesso a todas as pessoas, e são temas até simples de compreender quando você busca a compreensão. Pessoas que são enganadas, não, se enganam, porque a Bíblia tem textos claros que falam que os judeus são aqueles que nasceram naquela época e que vivem lá. Nós somos gentios, somos prosélitos, somos um povo que foi enxertado ao Senhor. O Senhor foi que nos enxertou na oliveira verdadeira. Por isso nós somos gentios, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E aqueles que os que se dizem ser judeus e não são, se diziam praticar, diziam ser uma coisa e eram outras. Aí no versículo 10 ele traz aqui, não temas. Começa dizendo, se apresentando no versículo 8, dizendo, eu sou aquele que estou desde o princípio, e sou aquele que morri, mas revivi. Depois fala que conhece as nossas tribulações, a sua dor, a sua luta, as perseguições pelas quais você e eu, nós enfrentamos cotidianamente. Não passa a ler-os ao Senhor. Deus está vendo, Deus conhece, não te preocupes. Deus é aquele que conhece a nossa dor, a nossa luta, a nossa lida diária. Esse sofrimento, essa luta na qual você e eu estamos passando, não é para te reprovar, é para nos aprovar no Senhor e mostrar para a sociedade que nós temos uma viva e rica esperança. E o Senhor está aqui nos dizendo neste momento, as recompensas da fidelidade, a temática dessa reflexão. E voltando aqui para o versículo 10 de Apocalipse 2, não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação. Preste atenção aqui nesse detalhe, tereis uma tribulação de 10 dias. Aqui nesse primeiro ponto, o Senhor está nos avisando, está nos alertando que nós vamos passar por um período de tribulação. Mas o Senhor também nos indica que a nossa tribulação, ela tem um início, tem um meio e tem um fim. E Ele continua aqui a trazer uma palavra de ânimo. Eles tereis uma tribulação de 10 dias. Aí traz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder sua alma. Ou que o homem dará em resgate da sua alma. Visto que a nossa alma foi comprada, não foi comprada nem com ouro, nem com prata, nem com coisa alguma corruptível, mas o Senhor, Ele nos comprou com o seu sangue. E aqui nesta carta, o anjo da igreja está lá, na cidade de Esmirna, ele diz, eu te conheço. Deus conhece você. Deus conhece a sua história. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou ou que acham que eu sou. Eu sou aquilo que Deus fala que eu sou, porque Deus
conhece a minha pessoa, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, que é o que diz lá no Salmo 119. A palavra não chegou na nossa boca, mas o Senhor já as conhece muito bem. Então, seja fiel, que é a orientação do Espírito Santo. No versículo 11, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, meu irmão, ao que vencer, de modo algum sofrereis o dano da segunda morte. Que a segunda morte é a separação definitiva do Senhor. É uma morte na qual horrenda coisa é você cair nas mãos de Deus. Ele nos avisa todos os dias: ser fiel, não temas o Senhor. Na contramão do evangelho fast food, do evangelho da conveniência, a verdadeira palavra de Deus é aquela que nos confronta, que faz com que nós venhamos a pensar, a refletir como nós estamos diante do Senhor. E você que tem um mínimo de discernimento espiritual, que você possa estar aí pensando consigo e com o Espírito Santo. Qual o propósito da minha vida? Como eu estou? Eu estou sendo fiel ao Senhor? Ou as lutas, as decepções, tantas e tantas que nós temos no nosso dia a dia, decepção familiar, profissional, ministerial, decepção em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida. Decepção nunca faltou o nosso Senhor. Eu não vou dizer que ele foi decepcionado não, porque como Deus ele já sabia que ia acontecer. Mas como homem, ele chorou. Jesus chorou ao olhar para a cidade e contemplar a grande incredulidade das pessoas. Ele diz: quantas vezes não quis eu já juntar vocês, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas para os proteger do frio, dos animais perigosos, das armadilhas, das tribulações, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. E nós vivemos hoje em uma sociedade que cultua as pessoas. O culto à personalidade está latente em nossos dias. Até mesmo no meio evangélico. Ou melhor, vou usar aqui a expressão que eu acho mais coerente. No meio gospel, há pessoas cultuando a líderes religiosos. Lá em Esmirna, havia um templo dedicado ao Tibério e a Domiciano, e exigia adoração. Uma vez por ano, era queimado incenso diante do altar e adorava o imperador como sendo um senhor, sendo um Deus. Mas os cristãos que se recusavam, e você, eu creio que é um destes cristãos, os cristãos que se recusavam, pois seria uma infidelidade ao Senhor. A cidade era entregue à idolatria, assim como nossa cidade como nosso país está entregue. Mas nós buscamos servir a Deus, nós devemos ter em nosso coração, em nossa mente, esta palavra que o Senhor nos alerta aqui, em Apocalipse 2:10. Não temas, não temas. Essa tribulação o Senhor dá aqui 10 dias, aí ser fiel até a morte. Se necessário for, meu irmão, minha irmã, se necessário for, até a morte. Até a morte que eu digo é no sentido, se houver que Deus te livre e nos livre de ter essa situação tão complicada. Mas se for o caso, seja fiel até a morte. Porque aquele que perder sua vida por amor a Cristo, achá-la. E aquele que negar o Senhor diante dos homens, Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Deus e dos santos anjos nos céus. Ser fiel até a morte, meu irmão. E o Senhor está contigo, está comigo, está conosco. Que Deus, o Senhor, te guarde. Ser fiel em meio a uma sociedade corrompida. Guarde a tua coroa, para que naquele grande dia o Senhor chame você para que esteja ao seu lado direito. Vinde bendito do meu Pai, porque foste fiel
Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que Deus, o Senhor, guarde a tua vida, a tua família, o teu ministério, o teu negócio, onde você colocar a planta do seu pé. Que Deus, o Senhor, te abençoe, em nome de Jesus.